Olá, Fer, seja muito bem-vinda ao nosso Congerre Digital. É uma honra, um prazer muito grande poder estar te recebendo. Esse conteúdo de extrema relevância, tanto para as nossas corporações, quanto para a nossa vida também. Quero que você se sinta bem acolhida, viu? Estou me sentindo muito obrigada pelo convite, Tati. Assim, estou super feliz de estar aqui participando e falar de comunicação violenta é algo que eu, além de ser minha paixão, eu acho que é um tema muito relevante para o momento que a gente está vivendo. Então, estou super feliz. Obrigada mesmo. Muito bom. Fer, para a gente poder começar, gostaria que você se apresentasse para os nossos congressistas, para a gente poder, iniciar aí a parte de conteúdo. Bem, eu sou palestrante, sou coach, sou escritora, sou especialista de comunicação não violenta, então eu trabalho a comunicação não violenta como base para várias coisas. Então eu faço projetos de inovação usando a base da comunicação não violenta, até vou lançar um livro esse ano que chama Inovação Não Violenta, porque essa base da comunicação não violenta para projetos de inovação, já implantei isso em várias empresas com muito sucesso, foi muito bacana. E, enfim, sou uma apaixonada pelo que eu faço, dou aula em faculdade, enfim, é isso. Legal, muito bem. Então, e sorte sapática. Para a gente poder começar a falar sobre comunicação não violenta, hoje, Fer, como que você analisa o cenário que nós estamos vivendo? O que você tem percebido? A gente está vivendo um cenário disruptivo, né? Então, o que a gente percebe é que da noite para o dia as pessoas se viram em uma situação totalmente inesperada e a crise mesmo, as realidades são completamente diferentes. Então, você tem crianças em casa tendo aula em casa, né? Então as escolas rapidamente se adaptaram, mas não é tão simples, porque a gente tem que dar aula em casa, né? Porque dependendo da idade da criança, ela tem que assistir a aula, mas tem que ter um apoio. Você tem pessoas que ficaram desempregadas, você tem autônomos sem renda. Então tem uma crise de saúde, tem uma crise econômica, mas também tem uma crise de consciência. A gente começa a perceber que a gente não consegue resolver esses problemas sozinhos, né? A gente tem uma interconexão, a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar junto e, essencialmente, numa fase tão complexa como essa, as pessoas entram num estado de estresse, de depressão, cai, né, emocionalmente. E isso faz com que, ao invés de se ajudar, gere conflitos, gerem essas questões, né, de que eu estou de um lado, eu estou do outro, porque eu tenho uma opinião diferente da sua, e na verdade não é isso. A gente precisa, agora é momento de juntar opiniões para chegar numa terceira, porque não tem um certo e errado, não é binário. Então acho que é um momento muito importante da gente praticar essa conexão empática, da gente se compreender, entender necessidades diferentes, para que a gente possa buscar soluções em conjunto. Eu acho que esse é o meu olhar nesse momento que a gente está vivendo. Perfeito, perfeito, Fer. Então, vamos começar a conversar, né, a falar sobre a comunicação não violenta de fato, para a gente poder levar esse conhecimento pessoal. Eu tenho aqui uma tela, eu vou compartilhar alguns slides, né? Eu acho que a comunicação não violenta, aqui tem um pouco da minha história, né? Mas depois a gente manda esse material. Mas, assim, a comunicação não violenta, ela tem uma questão interessante, Tatiane, porque, na verdade, o nome tem uma interpretação errada, né? Então, as pessoas interpretam que comunicar de forma não violenta é ser fofinho, é ser uma pessoa quase monge budista, né? E não necessariamente é isso. Então, eu acho que é interessante a gente entender o que é a comunicação não violenta. Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg e o Marshall, ele tinha um olhar muito forte de como que a gente diminui. Ele seguia esses ensinamentos do Gandhi, né, da não violência, o movimento do Gandhi do não violência, e ele queria diminuir a violência através da conexão empática. E ele percebeu o quê? Que a comunicação era um bom caminho para isso.
Quando a gente fala comunicação, entenda-se que comunicação não é só o que a gente fala, mas é também comportamentos, atitudes, né? Então, tudo o tempo inteiro comunica. E a gente comunica também, né, com a forma que a gente reage às circunstâncias, né? Então, por exemplo, a crise, o momento que a gente está vivendo, a gente está comunicando o tempo inteiro. E o Macho trouxe uma questão muito interessante, que é a questão da passividade como violência também. Porque a gente associa a violência com agressividade. Claro que ela é, né? Não tenho dúvidas que... Claro que a agressividade física, verbal, emocional mas ele associa também essa passividade, né? Então, a pessoa precisa de ajuda, ela está do meu lado, eu não faço nada, eu também estou sendo violenta. A indiferença também, aliás, rejeição é a mesma dor da dor física, né? Comprovado cientificamente pelos neurocientistas. Então, isso da mesma dor no cérebro límbico da dor física. Então, a gente está falando aqui de não cometer violência, né, em vários âmbitos. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente entende, tem 3 pontos muito importantes, né, que é a empatia, a autoconexão e a autenticidade. E eu estruturei a comunicação não violenta em 3 níveis. Porque eu acho que você só é capaz de não ser violento com alguém quando você é capaz de não ser violento com você mesmo. Então, a gente começa na intracomunicação, e aí a gente parte para a intercomunicação para depois entrar num terceiro nível do senso de coletividade, que eu trago muito do pensamento sistêmico, né? Então, a comunicação tem muito dessa questão do viés, né? Não necessariamente o que eu expresso é o que você compreende. Aliás, a gente é muito louco, né, Tatiane? Vamos combinar que o ser humano é muito louco, que eu falo algo para você com a melhor das intenções, lindo, maravilhoso, e você vai lá e compreende tudo distorcido. E aí você fala para mim uma outra coisa e eu também compreendo tudo distorcido. E a gente é tão louco que a gente também não se comunica diretamente, né? Então, eu quero dizer para você que eu tô chateada, em vez de falar que eu tô chateada, eu começo a te ignorar, porque eu quero que você perceba que eu tô chateada, né? A gente não fala o que tá acontecendo. Eu acho que é muito louco isso, né? Aliás, a pessoa ciumenta, às vezes a pessoa ciumenta falar para outra, eu te amo tanto, eu tô me sentindo insegura com essa situação, não tô gostando, ela vai lá e, que é essa aqui? Né? Aquela coisa assim, então. É muito louco, a gente não fala o que a gente realmente quer falar, né? Então, é bem complexo, porque a gente precisa compreender além das palavras. Então, eu falo que comunicação não violenta é quando você compreende além do óbvio, se pudesse resumir. A comunicação, acho que é um dos principais ingredientes para o nosso sucesso enquanto ser humano, independente da nossa atuação, da nossa área, né? Muita gente enxerga a comunicação como a capacidade de persuadir ou a oratória. Na verdade, isso não tem, né? Não tem nada, não é só isso, né? É mais isso também. São partes da comunicação, né? São partes da comunicação, mas, na verdade, tudo comunica. Tudo comunica o tempo inteiro. E essa é a grande sacada, porque as incongruências da comunicação geram muitos vieses, né? E se a gente pegar a etimologia da palavra violência, é tudo que viola a vida. Então, se você entrar nos 3 níveis que eu estou falando para vocês agora, né, então, tudo que eu violar meus valores, toda vez que eu violar meus valores, minhas crenças, aquilo que violar algo que seria importante para mim, eu estou cometendo violência para mim. Então, por isso que uma das coisas que eu trabalho muito é os vieses inconscientes, os paradigmas, porque às vezes a gente comete muitas violências com a gente mesmo, mas a gente nem percebe. E aí eu cometo violência com outras, às vezes não porque eu quero ser violenta, mas porque eu não percebo empaticamente o outro. Eu não consigo perceber que o outro tem necessidades diferentes das minhas e que ele vive uma realidade completamente diferente da minha.
Então, e aí a gente entra no terceiro nível, que é, se eu faço algo que viola de alguma forma o meio que eu tô cometendo uma violência. Por isso que eu falei da inovação não violenta, porque não adianta eu inovar, trazer um produto, uma solução maravilhosa para mim ou para o meu cliente, mas ferrar, por exemplo, o meio ambiente. Eu estou violando. Estou cometendo violência do mesmo jeito. É um exemplo. Isso pode ser mil coisas. Eu posso ter uma ideia sensacional para minha empresa, que, nossa, vai bombar, vai ser sensacional, mas eu ferrei a minha família. Oi? Né? Então, a gente tem que começar a pensar sistemicamente também, né? Não sei se faz sentido para você, Tatiane. É um pouco do meu ponto de vista. Aqui eu até... Isso aqui até não é uma questão do macho puro, tá? Tem um pouco do meu ponto de vista também. Perfeito. Essa questão do sistêmico, eu acredito hoje, né? Fazer sentido em várias abordagens, e a comunicação de uma forma sistêmica, realmente eu acredito que seja algo que transcenda somente a questão do falar e ouvir, né? Existem tantas outras coisas nesse viés, eu acho muito legal, faz muito sentido sim, Fer. E aí tem uma coisa, né, que eu falo muito dessa questão da autenticidade e da integridade, porque isso é muito forte dentro da comunicação não violenta, né? E as pessoas interpretam errado, né? Assim, autenticidade é eu respeitar a minha essência, a integridade dos meus valores. Mas eu vejo muita gente, não sei se isso você percebe também, né? Mas assim, eu sou autêntica, né? Então, eu sou como eu sou, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. E tem um linear aí de você violar o meio que você tá quando você age assim. Então, na minha interpretação, a autenticidade tem mais a ver com consciência de quem eu sou e tomada de decisão do que forçar a barra para as pessoas aceitarem como eu sou, do jeito que eu sou, da forma que eu sou e pulam. Porque dependendo do ambiente que eu tô, dependendo do lugar que eu tô, eu posso violar fazendo o que eu quero. Então, você tem o livre-arbítrio até o ponto de que isso não vai violar outras pessoas, né? Então, a minha autenticidade, eu escolho onde eu quero estar, com quem eu quero estar, de acordo com o que eu sou. E se eu escolher estar num lugar que é um pouco diferente do que eu estou, eu vou respeitar porque aquele ambiente exige isso. Então, tem uma questão aí da autenticidade que é muito importante. Não sei se faz sentido, né? Eu trabalho bastante os paradigmas, mas eu vou direto para um ponto aqui que eu acho que é super interessante também, a liberdade emocional muito grande na comunicação não violenta, que é a questão das ofensas, né? A gente fala, fulano me ofendeu, fulano me tratou assim, ciclano fez aquilo. A gente vê, sei lá, no trânsito, né? A pessoa te xinga e a pessoa fica nervosa, quer descer, bater no outro e fazer aquela... Eu falo, que loucura, né? Porque um dos pontos que eu aprendi na comunicação não violenta e que mais me deu uma liberdade emocional é que uma ofensa ela só de fato ocorre se eu validar. E aí eu percebo que, assim, se o outro tá me xingando e eu me sinto ofendida, é que de alguma forma eu tô validando o que a pessoa tá me dizendo. Se aquilo estiver muito bem resolvido comigo, eu vou falar, não sou isso. Eu entendo que você não tá bem, eu entendo que alguma coisa faz você ficar com raiva de mim e querer me ofender. Mas eu entendo que isso não cabe a mim, não é meu, né? Então, é muito legal porque você começa a dividir um pouco essas coisas. Você não precisa receber todas as ofensas como suas. E é muito interessante que é o que eu falei, o ser humano não fala de uma forma direta. Então, às vezes a pessoa está chateada com você e te xinga, não porque ela acha que você é aquilo, mas porque ela está chateada com você. Então, e ela nem pensa naquilo, só que quando você se ofende, aquilo que ela não pensa de você, você acabou de validar, né? Ou que é pior. Eu penso nessa questão das ofensas, Fer, eu penso muito num dos pilares do PNL que
que hoje, né, faz muito, muito mais sentido para mim do que quando eu estudei há anos atrás e que eu tenho utilizado, é o quanto disso tudo é meu e o quanto disso tudo é seu, né? Porque em tudo existe uma parte que é nossa, que é os nossos 50% e os 50% do outro, né? Então, você não precisa colocar tudo no outro, porque existe o seu 50%, mas também você não precisa assumir que tudo é seu, porque também tem 50% do outro, né? Isso é legal que você está falando, Tatiana, que quando eu fiz a formação de PNL, faz muitos anos também, eu tive uma interpretação próxima do que o Jung fala, e vê se vai fazer sentido para você. E hoje eu tenho uma interpretação diferente, eu vou falar as duas. Quando eu aprendi, eu tinha interpretado assim, quando o João xinga a Maria, ele está falando mais do João do que da Maria, né? Então, a interpretação, quando eu aprendi isso a primeira vez, eu falei, é que nem o Jung, quando ele fala do efeito sombra, né? Aquilo que mais me incomoda no outro, na verdade, está em mim. Legal. E eu fiquei nessa crença muito forte disso. Quando eu aprendi profundamente a comunicação não violenta, eu não é que isso está errado, mas ele expandia um pouquinho mais do que isso. Porque comunicação não violenta tem muita PNL, muita, né? E aí eu percebi uma sacada. Por exemplo, essa pessoa está me xingando de chata, não é porque ele necessariamente seja chato, mas é por... Então, assim, que era a minha interpretação, tá? Falando eu, Fernanda. Não é que, ele tá falando dele, não de mim. Mas é mais que isso. Tem a ver com ele, sim, tá certo. Tem mais a ver com ele do que comigo, mas tem a ver com as necessidades não atendidas dele. E a necessidade não atendida dele faz com que eu não estou tendo uma atitude que ele esperava, que atendesse a necessidade dele, e que por isso, na concepção dele, ele está me chamando de chata. Mas, de novo, tá nele. E aí eu consegui entender profundamente a PNL. E assim, falei, uau! Quando eu entendi a CNV profundamente, falei, agora eu entendi profundamente aquilo. Legal. Porque não é tão ao pé da letra, né? Não é porque eu estou te xingando aquilo que eu estou falando de mim ao pé da letra. Mas tem alguma coisa em mim que falta, que me faz ver de forma distorcida você daquele jeito. Não sei se faz sentido para você. Perfeito, super sentido. Acho que é a questão como você disse, amplia a consciência e as coisas vão fazendo mais sentido, mesmo que a gente já conheça. Acho que essa capacidade do aprender, desaprender e reaprender que a gente vem falando tanto, né? Lifelong learning, né? Aprender para toda a vida, né? Então, a gente aprende uma coisa hoje que faz sentido, a gente leva aquilo por durante um tempo, depois a gente percebe que existe uma expansão de consciência e que a gente coloca mais ingrediente naquilo lá. E o que você disse super faz sentido, né? Não necessariamente porque eu vejo algo no outro quer dizer que aquilo necessariamente está em mim, mas é isso mesmo, é uma necessidade não atendida, e se eu despertei isso no outro também, o quanto eu, né, estou também de alguma forma influenciando as pessoas a verem essa minha parte, essa minha sombra. Acho que sempre vale uma reflexão, né, sobre nós, sobre nossos papéis, né, Fer? Por isso que é importante não se ofender. Exato. Porque se ofender, eu entro naquela vitimismo, sabe? Ai, tô ofendendo. E eu não consigo perceber que alguém que está sendo agressivo, que está gritando comigo, por exemplo, que está sendo agressivo comigo, é alguém que precisa de ajuda. Então, assim, sai um pouco do seu mundo e fala, por que essa pessoa está gritando comigo? O que eu tô falando? O que ela está esperando de mim que eu não estou entregando que faz ela ficar desse jeito? Sabe? E aí a gente enxerga o outro e sai um pouco da gente, porque a gente fica muito na gente, né? E é muito louco esse viés da empatia, porque a gente sempre acha que o nosso problema é maior, a gente sempre acha que todo mundo está vivendo a mesma coisa que você, né? Então, e aí é uma coisa interessante também para o momento, porque a pessoa está lá numa casa legal, né, com internet boa, com um computador legal, e
um ambiente espaçoso que consegue pôr as pessoas, os filhos no lugar, né, tal. Aí ela faz reunião com a equipe, por exemplo, e aí um tá com barulho de cachorro, o outro começa a falhar a internet, o outro tá com o filho interrompendo, aí fala, tá vendo, a minha equipe não dá. Então, não é, porque as pessoas têm realidades diferentes, né? Então, eu não posso achar que o outro está vivendo a realidade que eu estou vivendo. Então, esse é um ponto super importante. Por isso que, assim, a segunda dimensão, que é a intercomunicação, é o ponto que eu estava falando, né? Do que eu expresso para que o outro compreende, tem uma ponte enorme. Né? Então, como que a gente faz para diminuir essa ponte? E aí que está a grande sacada da comunicação não violenta, que é gerar essa conexão empática. E aí tem uma coisa muito legal, que é a empatia. Empatia, né? E as pessoas falam, empatia, se colocar no lugar do outro, tal. Não é assim, né? Porque a realidade é que a gente não consegue se pôr no lugar do outro, porque a gente não é o outro. E aí, de novo, falando de PNL, programação neurolinguística, sistemas de crenças diferentes, criação diferentes, valores diferentes, realidades diferentes. O que é um problema para você não é para mim. Como que eu me ponho no seu lugar, né? E a gente vê várias situações. Por exemplo, teve um personal trainer que engordou 30 quilos para ter empatia com a aluna dele, né? E aí ele foi mega criticado, e eu consigo enxergar a intenção positiva dele, e assim, eu entendo que ele queria realmente ter empatia, ele fez com uma boa fé. É que ele não consegue ser a moça, né? Então, ele emagreceu os 30 quilos em 5 meses, porque ele tem uma memória corporal de um atleta, físico, hábitos, tudo de um atleta que ela não tem, e ela, claro, que não conseguiu. Então, é muito difícil. Agora, o que é a vertente da comunicação não violenta? Eu não posso ser o outro, mas eu posso compreender a lógica do outro. O que faz o outro agir como agiu? O que faz o outro... qual a lógica que fez o outro agir daquela forma, né? Então, eu tô meio que indo direto ao ponto por causa do nosso tempo, mas eu acho que tem as 4 componentes da coração da CNV, que são os 4 componentes, que mostram assim, como que eu posso exercer essa empatia pelo outro se eu não sou o outro e se eu não sou capaz de ser o outro, né? Tem um contra-exemplo, eu gosto de dar esse contra-exemplo, porque parece que é impossível você exercer empatia, né? Tem um caso que é uma designer, né? E ela ficou ficou 2 anos se vestindo como uma pessoa idosa. Então ela punha a roupa, ela se vestia como uma pessoa idosa, ela amarrava o sapato. Eu esqueci o sobrenome dela agora, é Patrícia o nome dela. E ela amarrava o pé para ter dificuldade de andar, ela amarrava o corpo para andar curvada e tal. E ela ficou por 2 anos, todos os dias andando nas ruas para perceber todas as dificuldades das pessoas idosas. E aí ela conseguiu criar produtos para esse público e ganhou prêmios e tal. Então, assim, é possível, né? Mas tem uma dedicação, uma entrega muito grande para você ter empatia. E a comunicação não violenta, né, te ensina um caminho para você entender, compreender a lógica do outro, né? Eu não sei como você vê a empatia, Tatiana. Conta um pouquinho. Eu acho que essa questão da compreensão da lógica do outro é extremamente muito relevante. Essa coisa do você se colocar no lugar dele, vestir os sapatos dele e tudo mais, filosoficamente é muito legal, é muito bonito, mas na prática, né, a gente percebe realmente uma dificuldade natural, né? Não é porque você quer ter essa dificuldade, é natural, porque a gente vem com históricos e padrões realmente muito diferentes, né? Então, mesmo que eu me compadeça daquela pessoa, dificilmente eu vou sentir a dor que ela está sentindo. E se eu passar pela mesma coisa que ela está passando, ainda assim as dores podem ser diferentes, né, Fê? Porque, como você disse, vem com história, não é a situação, é tudo o que me aconteceu até agora, né? Então, essa empatia que, na verdade, de você respeitar
o que o outro está passando e de alguma forma poder apoiá-lo naquilo que ele necessita e não o que você, né, gostaria, se estivesse no lugar dele, por exemplo, aquela inversão, né, de fala, de não trate o outro como você gosta de ser tratado, mas como ele gosta de ser tratado, é aquelas fichas que vão caindo e falam assim, cara, isso é total sentido, né? Claro, porque se eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, as nossas verdades podem ser muito diferentes, muito distintas, né? E é complexo, né? Porque você fala assim, tá, e como que eu vou entender a outra pessoa, então, né? Eu já vi, assim, eu tenho feito uma prática na minha empresa de fazer muitas reuniões, mas não para ofertar meu produto ou serviço, mas para ouvir empaticamente. Eu falo que é a escuta empática. E a gente vamos escutar a situação que cada cliente está vivendo. Aí a gente agenda e escuta por 1 hora. Eu queria te escutar. O que você está vivendo nesse momento com a pandemia, com a crise e tal? E aí a gente escuta, a gente, né, nossa equipe, porque a intenção é entender cenários diferentes, né? E aí é usando um pouco desses componentes que eu vou explicar aqui, que o primeiro componente é a observação. O Marshall falava muito assim da questão do observar sem avaliar, sem julgamento, né? E aí você fala, tá, mas como assim sem julgamento? Tudo que a gente vê no tempo inteiro tem nosso julgamento. É um pouco do nosso mapa mental o tempo inteiro, né? Então, o que eu enxergo está baseado no que eu acredito, na forma que eu fui criada, está tudo muito envezado. E então, como que a gente não julga? E tem um ponto interessante que o nosso cérebro ele pesa 1,5 kg, mais ou menos, mas ele é econômico, né? Porque apesar dele pesar 1,5 kg, ele gasta 20% de toda a nossa energia na inércia. Então, a gente busca as respostas automáticas como uma autodefesa, né? Por isso que a gente fica muito na zona de conforto, a gente busca essas respostas automáticas. Por quê? Porque isso não me desgasta. Observar sem avaliar é pensar que nem tudo é o que parece ser. Portanto, tudo me leva a crer que é isso mesmo. Deixa eu entender mais, deixa eu compreender mais. E aí você percebe que às vezes o que você achava que era, não é. Às vezes você fala assim, fulano fez tal coisa, que sacana essa pessoa, ela fez isso comigo, tá vendo? Ela quer tirar vantagem, porque ela quer aparecer, eu ouço muito essas coisas assim, né? Aí eu pergunto, será que é isso mesmo? Você já parou para pensar no momento que ela está vivendo, o contexto que ela está, se ela sabia disso, dessas informações que você tinha, né? Pode ser que não. Aí é o que eu sempre falo, eu gosto muito do Cortella, né? Ele sempre fala da dúvida é muito mais benéfica do que a certeza. Então acho que é isso, né? A dúvida é mais benéfica que a certeza. A tua primeira impressão é aquela, é isso mesmo? Deixa eu entender melhor. E observar o contexto, os padrões de comportamento, o cenário que a pessoa está vivendo e a segundo componente, que é o sentimento, né? Porque quando eu observo, eu também vou observar os sentimentos e necessidades. E tem um negócio interessante do sentimento, porque quando você entra no campo das emoções, as emoções são complexas, né? Então, como que funciona um sentimento? Eu tenho um estímulo, esse estímulo ele vai ser somado com minhas crenças e valores, e isso vai ser somado com as minhas necessidades. E aí eu vou ter um sentimento. Então, mesmo que eu e você, a gente esteja numa situação muito parecida, e aí aconteceu a crise. A gente tem a mesma profissão, a gente tem as mesmas situações, que as pessoas falam, a gente está no mesmo barco, igual a mim, né? Assim, tô passando, eu tô na mesma, eu sempre ouço essas coisas, né? Então, só que não, né? Porque por mais que a gente tenha a mesma condição, o que vai acontecer? O estímulo, se você tem uma crença de que não, tudo vai dar certo, isso é um momento que a gente está passando, que faz a gente evoluir, estou dando um exemplo hipotético, você provavelmente vai ficar com um sentimento mais positivo. Se eu tiver uma crença de, ferrou, tá tudo ferrado, todo mundo, eu já vou ter um sentimento mais negativo.
Se você tem, sei lá, uma conta bancária com dinheiro guardado e eu tenho um empréstimo, estou dando exemplo, né? É hipotético. Aí você vai estar tudo bem e eu vou estar desesperado, ou vice-versa, né? Então, você fala assim, tá no mesmo cenário? Não tá, né? Então, por isso que eu falo para as pessoas assim, observar o sentimento da pessoa, porque por mais que você fale, mas nesse cenário eu já passei por isso que a pessoa passou. Imagina, eu reagi super bem. Mas qual que era a tua crença e qual que é a dela? Qual que é era a tua necessidade de momento e qual que é a dela? Né? Então, às vezes a pessoa não é problema com dinheiro, mas ela está com problema na família, ou com problema com familiar, ou é problema, sei lá, de autoestima, entende? São várias possibilidades. Então, entender a emoção do outro, entender o sentimento, é você compreender mais profundamente a pessoa, por que aquilo pegou tanto para ela. Por que aquilo é tão importante para ela? E aí, você, inevitavelmente, vai entrar na vulnerabilidade. E a gente é muito criado nessa coisa da vulnerabilidade, fraqueza, né? Então, e não é, né? Aliás, tem um livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu super indico, que ela mostra o oposto, né? Que vulnerabilidade é sinal de conexão humana, de fortaleza. E que a gente tem tanto medo de demonstrar nossa vulnerabilidade que a gente não demonstra nossos sentimentos. E aí é o desafio, né? Porque eu preciso perceber, entender o sentimento da outra pessoa, ainda que ela não queira me demonstrar, né? Então esse é um grande desafio. Mas é muito importante porque, inevitavelmente, quando você entende o sentimento da pessoa, você também entende as necessidades não atendidas. E aí que está uma grande sacada, que para mim eu achei lindo demais na comunicação não violenta, porque quando eu entendo a necessidade não atendida, eu entendo o que levou a pessoa a agir como ela agiu. Entendi porque ela estava tão violenta comigo, né? Tá, não é que ela queria me agredir, mas ela tinha uma necessidade não atendida. E aí, essas duas frases são muito legais do macho, né? Que ele coloca aqui, por trás de todo comportamento tem uma necessidade, toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí a gente percebe uma coisa bem interessante disso, que não é porque eu entendi sua necessidade que você pode fazer o que você quiser comigo. Então, um ponto muito interessante é que aí vem o quarto, que é o pedido, né? Então, eu compreendi você, entendi o que levou você a agir como você agiu, o teu sentimento, as suas necessidades, mas eu também entendo os meus sentimentos, as minhas necessidades. Então, eu vou te pedir algo que atenda de alguma forma as duas partes, né? Que gere uma negociação integrativa, algo que atenda de uma forma positiva as duas partes, mas mais que isso, e aí vem o meu olhar, Tatiane, nesse ponto. Eu acho que, na minha opinião, quando eu leio toda a literatura do macho, quando eu ouço tudo que o macho deixou, isso está muito dentro, mas nem todo mundo enxerga isso. As pessoas entendem, vou fazer um pedido para aquilo que eu não gostei, mas é mais que isso. Porque, na minha opinião, na minha interpretação, o pedido ele tem que ser algo que é bom para todo mundo. Porque não adianta eu te pedir algo que atende à minha necessidade e a sua e ferra quem está ao nosso redor. Então, a gente tem que ter a capacidade de enxergar os sentimentos e necessidades da outra pessoa e a nossa, e, eventualmente, a necessidade coletiva, para que a gente chegue numa solução que seja a melhor solução para todo mundo. Isso eu não sei se faz sentido para você, eu queria te ouvir também. A gente fala muito hoje, né, Fer, sobre ecologia, né? Sobre a necessidade de fazer bem para todos os envolvidos. Então, quando você me fala sobre o pedido que não vai necessariamente ser benéfico só a mim, mas a nós, me vem muito forte essa questão da ecologia, né? Como vai funcionar? Se for ecológico, se estiver atendendo todos os interessados, porque se um ou outro estiver se beneficiando daquilo, pedido, a assertividade dele não pode não acontecer, mesmo que exista a intenção positiva do pedido, pode ser que ele
ele não transcenda da minha vontade, porque o outro vai falar, poxa, eu compreendo seu pedido, mas não tenho como atender porque não faz sentido para mim. Então, acho que essa coisa da ecologia faz sentido, com certeza faz sentido para mim. E aí tem uma coisa legal do que você falou, porque assim, o outro só vai te atender, o macho apanha muito essa questão assim, né? Pedir não é exigir. Mas o outro só vai te atender quando ele entender que aquilo tem um ganho para ele também. E aí você fala assim, nossa, mas então o ser humano essencialmente é egoísta. Já me perguntaram isso. Eu falei, não, não é isso. É que se eu não ver sentido naquilo, né, eu falo assim, tá, você tá me pedindo uma coisa, ok. Se eu tô gritando, por exemplo, você fala assim para mim, olha, eu vou pedir para você não gritar mais comigo. Tá bom. Só que se eu estiver nervoso, eu vou gritar. Por quê? Porque a minha necessidade não atendida não foi ouvida. Né? Se eu já tenho isso como hábito e já faço isso, não estou falando que as pessoas vão gritar, que todo mundo grita, não é isso, mas se a pessoa já fez isso uma vez, por mais que eu falar, desculpa, tá bom, desculpa, eu não vou fazer mais isso. Na próxima vez, ela vai fazer de novo. Por quê? Não porque ela é ruim, mas porque algo já está enraizado nela e ela não está sendo ouvida. Já faz parte do padrão de comportamento dela, né? Isso é muito difícil de mudar, né? Não exatamente, mas que a gente muda, né? E aí que tá uma coisa interessante, porque tá no meu padrão de comportamento, mas também eu não tô me sentindo ouvida. Porque tá no meu padrão de comportamento de quando eu me sinto, sei lá, eu tenho aquela necessidade de uma atendida e não tô sendo ouvida, não tô sendo vista. E aí, toda vez que atrela aquilo, não deixa de ser um gatilho emocional, me faz gerar aquele padrão de comportamento. Sim. E aí que tá, né? É difícil mudar o padrão de comportamento do outro, né? Então não é só pedir que o outro vai mudar, mas talvez se eu olhar para o ponto que está doendo na outra pessoa, eu consiga sensibilizar de, olha, eu estou te vendo, eu estou te escutando, eu estou percebendo o que te dói, eu percebo o que faz você agir assim. E eu quero te encontrar uma maneira de que não seja necessário você gritar comigo. A gente pode achar uma maneira de resolver isso, que te dói tanto, mas de uma forma que também atenda ao que eu preciso. Vamos negociar, vamos achar uma maneira. E essa pessoa se sentir ouvida, ela se sente respeitada, no próximo momento, mesmo que ela tenha esse padrão de comportamento de gritar, o que ela vai fazer? Ela vai se conter e falar, não, deixa eu conter, porque essa pessoa não merece isso. Né? Então ela acaba vendo o sentido em não gritar com você, entende? É a diferença. Não é então só simplesmente, vamos lá, bonitinho, me pede. Então ele é mais complexo, né? Mas é quando você faz o pedido, você ter esse olhar mais sistêmico. E você consegue, de fato, né, não exigir do outro. Né? E é engraçado como a gente exige, né? Porque assim, você deveria fazer isso, eu mereço. Isso daqui tinha que ser da forma, né? Esses contextos que a gente faz é exigência, né? Aí não vai fazer sentido para o outro. Então, para fazer sentido para o outro, eu preciso necessariamente entrar no mundo, no contexto do outro, falar a linguagem do outro. E aí, quando eu falo a linguagem do outro, eu também tenho a sensibilidade de mostrar que ele também ganha com aquilo. Né? Olha, eu tô te ouvindo, você tem um ganho com isso também. Eu ganho, você ganha, a gente está pensando no todo, e aí faz sentido para você, né? E aí você vai me atender. Por isso que eu falo, né? Gerar sentido no outro. Legal. Que tem esses passos, né? Eu entrar na linguagem do outro, eu realmente entender o benefício que é para o outro também, né? Isso possibilita que a gente consiga também entrar nesse terceiro nível que é o que eu tô te falando, que eu falei, né, do pensamento mais sistêmico. Mas antes de entrar no pensamento sistêmico, eu queria saber o que você acha disso, se tem alguma dúvida. Não, Fer, acho que está super, super claro essa questão do sentido, do significado da ação
acho que faz parte do nosso dia a dia, às vezes é justamente onde a gente erra a mão na conexão, às vezes a intenção é super positiva, mas o sentido e o significado estão sendo diferentes para as partes envolvidas, mesmo a intenção sendo positiva. Então, acredito que, né, dentro de tudo que você está trazendo, para mim, estou construindo uma história e ela está fazendo muito sentido. E aí, Tatiane, eu entendo que por isso que quando a gente pensa, né, nessa etapa do pedido, é inevitável que você tenha um olhar sistêmico coletivo, porque o ponto para mim é esse, né? Às vezes a gente chega num acordo que está ótimo, lindo, maravilhoso, olha, atendeu minha necessidade, pelo menos parcialmente, a tua, mas a gente não pensou no ecossistema que a gente está. E a gente começou esse bate-papo falando disso, né? Que a gente está num processo que estamos interconectados e em que uns dependem dos outros. E aí a gente começa a falar assim, eu vou garantir o meu, assim, né? Porque você está garantindo o seu, mas na verdade você está ferrando o sistema, e quando você ferra o sistema, você está ferrando você, né? Eu gosto muito dessa coisa do pensamento sistêmico, que é aquela pessoa que está varrendo a rua, joga o lixo no bueiro, né? E aí quando ela ganha, é a primeira pessoa que vai reclamar que a prefeitura é ruim porque alagou, né? Então, não percebe que ela teve uma ação que fez aquilo acontecer. Então, isso acontece o tempo inteiro. E é tão engraçado porque eu falo assim, né? Tem muita gente que fala, eu adoro ir em show de rock e tal, né? E show de rock cada vez está mais caro, né? Agora nem é mais realidade, né? Mas assim, e aí muita gente reclama, é muito caro, é muito caro. E aí eu vejo um monte de gente fazendo, por exemplo, carteirinha de estudante falsa. E aí eu falo, vocês têm noção que toda vez que você faz isso é uma corrupção? E quando você faz isso, você colabora para que o ingresso cada vez fique mais caro, porque alguém paga pelo outro. Né? Para existir uma meia, alguém paga por isso. Né? Então, quando as pessoas, toda vez que a pessoa pensa de uma maneira egoísta, o planeta entra em colapso. Por isso que eu falei que eu acho que essa crise de consciência, né? Porque quando acontece uma situação como essa que a gente está vivendo, faz a gente refletir em muitas coisas. Né? Então a gente percebe vários pontos. E aí o pensamento sistêmico, ele nos ensina isso. O processo é complexo. Se ele é complexo, as respostas não são binárias, né? Não é isso ou isso. Como as pessoas tentam achar, é fulano, então se você não pensa como eu, então não serve para ser o meu amigo. Né? É instável, né? Então o tempo inteiro a gente está vivendo exatamente o conceito do pensamento sistêmico. O Peter Senge foi o que mais repercutiu, né, com o nome, mas ele não foi o grande criador, teve mais autores antes dele, vamos dizer assim, mas tem muito a ver, tem muita ligação com a comunicação não violenta, com esse olhar que o Marshall tinha, né? E esse momento que a gente está vivendo é isso, é instável, e essa intersubjetividade de que uns dependem dos outros. E aí a gente revê, e essa frase, né, tem muito a ver com a programação neurolinguística, né? Tudo que a gente começa com pode, a resposta é pode. Eu sempre aprendi isso no PNL. E poder eu posso, mas convém, né? Então, poder você pode tudo, né? E tem esse pressuposto na PNL que é assim, toda a pergunta que começa com pode, a resposta é pode. Mas a questão é se te convém. E aí é você começar a pensar se aquilo que você está decidindo fazer atende às necessidades suas do outro, mas também atende coletivamente. E aí eu tenho uma questão que o Marshall trazia que eu acho que é muito interessante, né? Porque por que é que a gente começa a praticar comunicação não violenta com a gente para depois praticar com o outro e depois no coletivo? Porque, por exemplo, quando você não viola você, é também uma forma de não violar o todo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque toda vez que você se culpa, toda vez que você se pune, vergonha, obrigação, todas essas coisas geram muita violência para com você mesmo.
porque você sempre entrega o seu melhor dentro dos recursos que você tem. E se você errou, faz parte do seu processo. Então, toda vez que você se culpa, toda vez que você faz todos esses processos que a gente faz bastante com a gente, né? É muito violento. E aí, por que isso, quando você comete violência com você, você comete também de uma maneira social? Porque você não está sozinho. Então, por exemplo, se eu começar a me culpar, entrar em depressão, eu me magoar, me violar, o que eu estou fazendo o tempo inteiro é acabando com a minha energia vital. Quando eu acabo com a minha energia vital, como que ficam meus filhos que dependem de mim? Como que fica minha tia de 91 anos? Como que fica todos os meus clientes? Como que fica todas as pessoas que de alguma forma se inspiram comigo? Como que fica o meu marido? Entende onde quero chegar? Então, todas as pessoas que estão interligadas a você vão sofrer junto. Né? Então, alguém que fica em depressão, nunca é só ela que sofre. Né? Tem várias pessoas que sofrem junto. Então, todo mundo paga quando você toma uma decisão ruim. Perfeito. E aí eu acho que, para a gente fechar, né, já tem um exemplo muito legal até das decisões. Aí você fala assim, eu vou tomar uma decisão, vou trabalhar com uma coisa que eu falo muito, oriento muitos jovens nisso, assim, que, eu quero trabalhar com coisa que dá dinheiro. Ótimo. Mas você gosta disso? Não tem nada contra, né? Questão aqui de crença. Mas, assim, ótimo. Que bom, você vai estar abundante na parte financeira. Legal, mas você gosta disso aqui? É um que te dá prazer? Não, eu odeio, mas eu sei que vai me dar dinheiro. Então, rever, porque pode dar dinheiro e te dar prazer. Perfeito. Porque, pois por quê? Aí a pessoa fica, né, aquela coisa, mas problema meu, você não tem nada a ver com isso, né, aquela coisa toda. Eu falo, não é só problema seu. É problema seu? Claro que é, porque você está trocando o seu tempo, que tempo é vida, então você está trocando sua vida por algo que não é prazeroso para você. Ok? É problema seu. Só que é problema também das pessoas que convivem com você, porque concorda que alguém que trabalha com alguma coisa que não é prazerosa, ela chega em casa, quem que ela desconta? Ela vai descontar na família, nos amigos, né? Porque aquilo não tá dando prazer para ela, não tá sendo bom para ela, então ela vai estar de mau humor, não vai estar no melhor dela. Ela vai descontar nessas pessoas. A empresa que ela trabalha paga por isso também, porque por melhor profissional que ela seja, ela não vai dar o melhor dela. E se a gente pensar no nível coletivo mesmo, você fala assim, ninguém nasceu para pagar a conta e assistir TV. Então, se todo mundo tem um teu melhor, um legado para deixar, um propósito. Se você não está entregando o seu melhor, o mundo tem uma pessoa a menos entregando algo de substancial. Então, está todo mundo pagando por uma decisão ruim sua. Claro que eu estou no nível super filosófico, mas é para mostrar que nenhuma decisão é só problema seu. Perfeito. Então, toda e qualquer decisão, tudo que você fizer, você sempre pode interferir no meio. Portanto, você tem que tomar cuidado para não violar o meio que você está o tempo inteiro. E começa não violando você mesmo, porque o meio precisa de você. Né? Então, e não violar as pessoas que estão perto de você. Eu acho que esse é um ponto super importante. E aqui eu fecho, eu vou contar uma história final, mas eu queria ouvir você um pouquinho, porque eu falei bastante. Ótimo, tá uma delícia te ouvir, Fer. Eu acho que essa questão, né, do respeito, de você não se violar, de você buscar compreender o outro para você também não precisar violar o outro, eu acho que tudo isso tem a ver com essa questão do sistêmico, né, da ecologia, de ser bom para todo mundo, de ser importante que seja bom para todo mundo. É a nossa verdade, é o que a gente busca, né, o tempo todo, em todas as relações, em todos os lugares. Então, parabéns, adorei. E tem muito mais coisa que isso, Tatiana. Assim, eu trabalho com a comunicação não violenta. Isso que eu falei é a base da base, né? E isso tem sido muito rico. Eu acho que, assim, eu tenho trabalhado com isso. Só para você ter uma ideia, eu linko isso com inovação, com metodologias ágeis, com autoconhecimento,
com inteligência emocional, com PNL, enfim, inúmeras as coisas possíveis de fazer. E essa base da comunicação não violenta é super, super boa para que você construa realmente relações, projetos, tenha mais qualidade de vida. Assim, para mim, eu acho essencial na vida de todo mundo, né? Sendo bem sincero. Que a gente possa realizar muitas outras coisas, Fer, a partir desse seu conhecimento, com essa sua base aqui na nossa região, com os nossos clientes, nas empresas, né, que a gente atua, porque tem total sinergia com o nosso objetivo, né, com o nosso propósito de existir. Eu fico super à disposição, eu vou deixar meus contatos aqui também, eu vou contar uma história antes, mas assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, né, Tatiane, mas como que isso concretamente consigo colocar numa empresa? Eu tive um case, cases assim super legais, mas eu vou trazer um case que eu tenho que é bem legal, que assim, a gente colocou dentro de uma empresa, em 12 turmas, a gente fez 3 blocos, né, então a gente trouxe a comunicação não violenta, e aí depois a gente trouxe essas perspectivas sistêmicas, aí trabalhou inclusive com exercícios de plotagens, com exercícios que eu trouxe do MIT, e aí a gente consegue fazer um diagnóstico do que realmente está pegando na empresa, com o olhar da comunicação não violenta. E aí num terceiro módulo a gente pegou metodologias de inovação para solucionar com um olhar empático, solucionar os problemas que a gente viu. E em sala de aula, as pessoas apresentaram protótipos em storyboard, e desses protótipos, em 12 turmas, tinha uma média de 5 grupos em cada turma, a gente tinha lá 60 projetos e mais ou menos 70% foram aprovados. Então, é super legal, né? Porque a gente tem concretamente o uso. Ou, né, quando eu já aplico só a comunicação não violenta, que a gente tem índice de NPS, de atendimento, de satisfação do cliente, que em uma empresa que a gente aplicou num piloto, que aumentou de 25 para 75. E aí você reproduz isso para a empresa inteira, porque a empresa percebe o valor substancial que aquilo tem, né? Fora a qualidade de vida e, enfim, né? Mas eu queria fechar aqui com você contando uma história, depois eu vou deixar meu contato, né? Tem a história do rei que procurava o segredo da felicidade, e ele procurou por todo o reino, e aí ele encontrou, né, um mestre que falou para ele: a coisa mais simples do mundo, né, do segredo da felicidade, é só você responder essas 3 perguntas. Qual é a pessoa mais importante? Qual é o lugar mais importante? Qual é a coisa mais importante para se fazer? E o rei ficou se questionando muito, né? E a resposta é muito simples, né? Porque a pessoa mais importante é a pessoa que está com você nesse momento. O lugar mais importante é o lugar que você está nesse momento. E a coisa mais importante para se fazer é a que você está fazendo nesse momento. E aí, quando a gente percebe que esse aqui e agora, essa presença é o segredo da felicidade, a gente percebe o quanto que a gente desperdiça a felicidade o tempo inteiro, porque a gente fica esperando a coisa perfeita acontecer, mas a imperfeição faz parte da vida. E isso é uma grande violência que a gente comete, né? Então, eu queria dizer para você que nesse momento eu estou muito feliz que essa pessoa mais importante agora, quem está me assistindo são as pessoas mais importantes nesse momento. O lugar mais importante é aqui, fazendo aqui esse binário, e a coisa mais importante era fazer esse binário. Então, eu estou muito, muito grata. E muito lisonjeada com o convite. Eu quero deixar meus contatos, porque eu fico muito, muito disponível para tirar dúvidas, para dar dicas, para trocar ideias sobre o assunto. Eu sou apaixonada pelo assunto, então eu estou muito, muito aberta mesmo. Então meus contatos estão aqui para isso. Perfeito, Fer. Muito obrigada, né? Novamente, é um prazer muito grande poder estar trazendo o seu conteúdo para todo esse pessoal que tenho certeza que vai super usar nas suas vidas, nas suas empresas, e é isso, né? A questão do sistêmico, do se ajudar, do contribuir com o outro, né? E dessa forma, né? Contribuir com o crescimento e com a evolução de nós mesmos, né? Muito bem. Muito obrigada, viu, Fer? Eu que agradeço, Tati. Um beijo grande. Grande beijo. Aqui, fica à disposição.